Olá a todos, meu nome é Alex Aliaga, eu sou advogado, militante na revisão da FGTS e hoje eu vim aqui trazer uma informação importantíssima para você que é meu colega advogado, advogada. Estou trazendo essa informação que é para você também que já teve contato com a revisão da FGTS, mas você ainda não decidiu dar o passo adiante, que é para assegurar o seu direito no Poder Judiciário. E para conversar com você também que não sabe nada da revisão do FGTS, e hoje eu vou falar um ponto específico que talvez eu tenha uma convicção de que vocês, os clientes, vão mudar, né, de ideia para consolidar, para dar esse passo adiante e auxiliar os colegas advogados também que não conhecem essa informação a fundo ou que se conhecem pode complementá-la. Primeira coisa, quando eu sou chamado para falar da revisão do FGTS, eu sempre costumo abrir com uma frase, dizendo o seguinte, que não vai haver no Poder Judiciário, nos próximos anos, uma ação que seja tão rentável financeiramente como a revisão do FGTS. É lógico que essa rentabilidade, esse ganho financeiro, ele é proporcional ao salário de cada indivíduo, de cada pessoa, que foi depositado na conta do FGTS a partir de 1999 até hoje, né? Então nós temos cálculos que são de 5, 10 mil reais e temos também de clientes que chegam 20, 30, 40, 50, 70 mil reais, né? Então depende dessas informações, é necessário que você faça o teu cálculo para saber o valor da revisão. O que é importante aqui? Hoje eu vou falar de uma situação chamada modulação dos efeitos da decisão do Supremo. E por que ela é tão importante? Ela é decisiva para assegurar o direito de quem tem direito à restituição ou não. O que acontece? Nas últimas 2 semanas, teve início o julgamento dos embargos de declaração da revisão da vida toda. Nós tivemos um primeiro voto, que foi do ministro Alexandre de Moraes, e esse voto para nós era importantíssimo na nossa revisão da FGTS, porque ele crava expressamente um fato que nós sempre conversamos com os nossos colegas advogados e com os clientes. Qual que é? O portal Migalhas, ele publicou, né, o voto do ministro, fez as suas observações e ele citou um princípio que chama-se princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. E ainda ele menciona o quê? Que ele tem que assegurar o direito daqueles que provocaram o Poder Judiciário até a data do julgamento. Então isso fica muito claro. Normalmente essa posição do Supremo ela só é adotada no julgamento dos embargos. No julgamento de mérito ela fala da modulação, mas ela vai ser explícita e clara em relação a esse direito, principalmente daqueles que entraram com ação até a data do julgamento, é somente nos embargos. A fundamentação legal que o Supremo se baseia em todos esses julgamentos que foram feitos, né, ela está prevista na Lei 9.868 de 1999, que é a lei que fala do procedimento da ação direta de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Lá está disciplinado 3 hipóteses de modulação no artigo 27, onde ele fala para o Supremo qual delas ele vai adotar, né, quando ele for modular os efeitos da decisão. E eu acredito que a maioria de vocês já ouviu falar em um julgamento, ele foi muito veiculado, né? Muito comentado, que até ele teve ele foi chamado de julgamento do século, onde o Supremo analisou a incidência do ICMS sobre o PIS e COFINS. Neste julgamento, ele declarou inconstitucional, né, essa metodologia de cálculo de recolhimento desse tributo. Então não poderia mais haver a incidência do ICMS sobre o PIS e COFINS. Após o julgamento, a Fazenda Nacional entrou com os embargos de declaração. E o que ela pediu nos embargos, especificamente? A modulação dos efeitos, alegando que, se fosse haver retroativo, que essa decisão complicaria a saúde financeira dos estados. Quando o Supremo julgou os embargos, ele vem manifestando o quê? Que ele assegura aquela decisão. Ele vai modular os efeitos e a decisão vai se dar somente a partir de tal data em diante, conforme vocês estão vendo aqui no julgado. Só que ele fala o seguinte, ele fala, olha, essa minha tese vai ser aplicada a partir desta data,
que o ICMS não compõe a base de cálculo do ICMS do PIS e da COFINS, vírgula, ele coloca, ressalvadas as ações judiciais ou administrativas protocoladas até a data do julgamento de mérito. O que ele está dizendo aqui? Quem entrou com uma ação até a data do julgamento, a conclusão do julgamento de mérito, ele vai assegurar o direito da restituição, né? Que neste caso foi 5 anos. Então teve empresas que tiveram créditos tributários assim de centenas de milhões de reais. Mas por quê? Porque elas ajuizaram as ações até a data do julgamento do mérito que fala do Supremo Tribunal Federal. É isso que essa modulação faz. Então o que acontece? O que nós estamos cravando aqui? Embora seja uma situação futura, faça o seu cálculo, se existe um valor que é razoável, olha, eu tenho 40 mil reais. Eu acho que justifica você entrar, ajuizar sua ação, procure seu advogado, para que você assegure seu direito. Porque se o Supremo se manifestar nos embargos da revisão da FGTS dessa forma, que só tem direito quem entrou com a ação até a data do julgamento, você vai ter um papel na mão que não vai valer nada. Uma outra situação que é importantíssima para nós foi um julgamento que ocorreu em dezembro de 2020, que lá, nesse julgamento, por 11 votos a 0, por unanimidade, o Supremo declarou inconstitucional o uso da taxa referencial na Justiça Trabalhista, sob a argumentação de quê? De que, como ela não recompõe a inflação, ela não pode ser utilizada como correção monetária. Esse julgamento teve repercussão geral, né? Então, a modulação é uma situação que vai acontecer, nós cravamos em mais de 99% que isso vai acontecer, mas efetivamente eles vão falar quem tem direito ou não nos embargos de declaração, que vai acontecer lá no futuro. Depois do julgamento de mérito, só cabe os embargos de declaração. Então nós acreditamos assim, não vale a pena, se você já fez o teu cálculo, tem um valor expressivo, que você reputa expressivo, fala com o seu advogado novamente e ajuize a tua ação. Não fique esperando se eu devo fazer alguma coisa, não. Faça, né? Para finalizar, situações em que o ministro Luiz Roberto Barroso ele mencionou no voto dele de que a decisão é para o futuro, né? De fato, a decisão pode ser para o futuro, ele excluindo a taxa referencial e aplicando o índice da data no futuro para todas as contas do Fundo de Garantia. Mas ele tem que mencionar, e isso eles vão fazer somente nos embargos, o direito daqueles que ajuizaram as ações, né? E hoje, por exemplo, quem é o maior vencedor da ação, da revisão da FGTS, que mesmo que ela se dê nos exatos moldes que está se pedindo na petição inicial, é o que a gente quer que aconteça, seja declarada a inconstitucionalidade, que seja colocado o IPCAE como índice, que é um índice oficial que o governo, inclusive, adota, né, nas questões de meta da inflação, e que ele venha falar do retroativo para aqueles que ajuizaram a ação. Ainda assim, a Caixa Econômica Federal vai se beneficiar, porque ela vai ter uma decisão da nossa Suprema Corte, dizendo que 69 milhões de contas ele não vai precisar restituir aquilo que ele foi feito até agora. E somente daqueles, vamos considerar que sejam 1 milhão de contas, ele vai restituir somente de 1 milhão de contas. Então essa história de que vai ter prejuízo para a União, ela é uma inverdade e nós podemos conversar isso em um outro momento, porque quem paga a conta, nossos colegas aqui advogados que já ajuizaram a ação da revisão da FGTS, sabem que o réu da ação é a Caixa Econômica Federal, não é a União, né? Então, quem paga essa conta da revisão da FGTS é a Caixa Econômica Federal. Basta vocês acessarem o site da Caixa e verificar no seu estatuto, lá que está lá atualizado desde 2021, que ela tem autonomia, né, para gerir, para fazer gestão, autonomia sobre o seu capital, ela tem isso. Inclusive, muitos colegas aqui advogados podem confirmar que quem já atuou contra a Caixa Econômica Federal e ganhou uma ação, por exemplo, os honorários de sucumbência quem paga é a Caixa, né? Não é convertido em precatório, aquela situação toda, tem que se chamar União. Quem entra com uma ação contra a Caixa, eu ganhei a ação, tenho meus honorários para se pagar. Quem vai pagar os honorários é a Caixa Econômica Federal. Então, eu reitero aqui para vocês, os colegas advogados que sabiam da informação e se faltava alguma coisa, levem para os seus clientes essa informação que é importante.
Para você ainda que não decidiu, sabe alguma coisa da revisão do FGTS, mas decidiu, olha esse vídeo, conversa com o seu advogado. A modulação dos efeitos é uma situação muito clara, né, que ela vai acontecer. E para aquele que não conhece, procure se informar com o seu advogado, faça o cálculo da tua revisão do FGTS, que é imprescindível a ação judicial ela ser acompanhada dos extratos e do cálculo da revisão do FGTS. Por fim, hoje são essas as informações que eu tenho. Caso vocês queiram agregar colegas advogados e pessoas que interessadas na ação, né, procurem seus advogados. Eu atuo exclusivamente aqui no estado de São Paulo, mas se existirem assuntos que vocês gostariam de conversar, só deixar aqui nos comentários que a gente prepara com a maior brevidade possível, tá bom? Forte abraço a todos!